Você se lembra de quando os filmes de anime tinham histórias originais e divertidas e que não se preocupavam em adaptar um arco do mangá? E se lembram que os filmes de anime se preocupavam apenas em serem divertidos e que não se levavam tanto a sério? Não tinham a pretensão de ser um filmaço profundo e reflexível, como aqueles filmes de anime completamente esquecíveis que começaram a surgir na época do Naruto. Esses filmes de anime dos anos 80 e 90 também eram excelentes para apresentar uma nova obra para alguém. Ela tinha tudo ali que era de mais interessante para a pessoa se interessar em ir atrás daquele anime. E esses mesmos filmes também apresentavam vários conceitos novos e diferentes que muitas vezes eram absorvidos mais tarde pelo próprio autor do mangá. Já provei por A e mais B que os filmes de Cavaleiros do Zodíaco anteciparam muitas coisas que apareceram no mangá depois, e no anime também. E sim, eu preciso continuar e fazer os outros 4 filmes de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei disso. Mas agora, em dezembro, eu vou fazer um speedrun sobre os filmes de Ranma Meio e seu impacto na cultura pop e no mangá. Eu vou falar dos 4 filmes. O primeiro nesse vídeo, o segundo, que eu acho realmente interessante e que deveria ser um complemento até para quem apenas leu um mangá, o terceiro, que muita gente confunde com OVA, e o live action, que é hilário. Então, se interessou, continue com a gente após a vinheta. O filme começa com um típico dia ensolarado, onde Rapousai rouba calcinhas por toda a vizinhança. Como de costume, vai roubar algumas das meninas do Stendou, mas é pego por Ranma. Porém, o velhinho safado foge e começa uma das perseguições mais divertidas de toda a série, aonde aparecem todos os personagens que tiveram algum destaque desde então, mesmo os menores. E os que me deixaram mais felizes são, sem dúvida, a dupla de patinadores tarados, Asusa e Sanzenin, que tiveram apenas um arco devido a uma polêmica da época que expliquei nesse vídeo daqui. Porém, uma nova personagem aparece durante a perseguição e consegue capturar Rapousai com a ajuda de um elefante. Por conta dele, Lich possui um pergaminho da sorte que tem lhe tirado a tranquilidade, e ela o arremessa em sua cabeça, caindo nas mãos de Akane. De repente, do nada mesmo, aparece um barco voador nos céus com um grupo autodenominado os 7 Deuses da Sorte e o seu líder Kirin. Lich automaticamente se apaixona. Ele é certamente o príncipe encantado que ela sempre sonhou e que lhe era prometido através do pergaminho da sorte que Rapousai entregou à sua família. Mas Lich não está com o pergaminho em mãos, e sim Akane. Então, ela que é a noiva prometida do príncipe do pergaminho da sorte. Então, o deus da sorte e os seus asseclas acabam sequestrando Akane. Ranma até tenta impedir, mas é facilmente derrotado. Olha, esse trecho do filme lembra muito os filmes de Battle Shonen da época, que eu sempre vou usar de exemplo aqui o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Um deus e o seu grupo aparecem do nada, sequestram a mocinha pelo motivo mais idiota possível, e o protagonista e os seus amigos devem derrotar então todo mundo em fila até chegar no final boss, derrotar ele e salvar a princesa em perigo.
A introdução de Kirin e o seu bando aqui, eu acho muito mal feita de verdade, mas mal feita do que o comum da própria época que eu tô tratando aqui, que era bem normal não ter muita explicação mesmo. Mas nesse caso, parece que teve algum tempo de tela cortado, que daria uma explicação melhor, sabe? E não é viagem da minha cabeça. Esse filme ele é conhecido por ter várias cenas que estão no storyboard, porém que nunca foram animadas. Nesse caso, não tem mesmo nenhum storyboard disso. Talvez não tivesse isso no roteiro, mas nunca chegou a ganhar nem esboço. O mesmo acontece com a possível melhor cena desse filme, mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente. Haponsai conta mais umas de suas histórias mentirosas. Diz que quando era jovem salvou uma menina que seria sacrificada para os deuses. Ele se infiltrou na base e lhes roubou metade do pergaminho, da qual entregou para uma jovem menina que lhe salvou, para que a mesma tivesse boa sorte no futuro. Obviamente é tudo mentira. Uma vez ele comeu num restaurante e, como não tinha grana para pagar, entregou essa metade do pergaminho roubado. A turma de Rama então resolvem ir até a China, aonde fica a base do inimigo, e salvarem Akane. E como eles não têm recursos para tal, eles vão no barco de Kuno, que não é um barco tão apropriado assim. Akane não é uma sequestrada como a Saori, e confronta o sequestrador e sua gangue. É muita idiotice sequestrar alguém por tão pouco. Dane-se que ele é uma autoridade em algum canto da China, ela não irá baixar a cabeça por conta disso. E numa das típicas cenas de Rama, após agredir um macho escroto e arrogante, em vez dela conseguir o que queria, aí sim que o cara se apaixona por ela, por enfim ter uma mulher de pulso firme que lhe desafia. Os 7 deuses da sorte de Rama, de fato, são baseados nos 7 deuses da sorte do budismo, e me deixam confuso se esses personagens são mesmo deuses ou não. Eles têm uma alimentação muito simples, comem apenas arroz e legumes em conserva, a comida mais humilde possível e tradicional oferenda a esses deuses. Akane não gosta de comer só isso, faz outras comidas para eles se experimentarem, e Kirin acaba passando mal, mas não por conta da cozinha perigosa de Akane, e sim por conta deles terem metabolismo frágil, do qual apenas podem ter essa alimentação simples. Rama e sua turma chegam à China e encontram o barco voador dos 7 deuses. E numa tentativa de salvar Akane e Kirin de uma queda provocada pelo descarte de alimentos do barco flutuante, os dois grupos acabam se enfrentando, mas nossos heróis são facilmente derrotados. Os 7 deuses chegam em seu reinado, Nekoron, e convidam Rama e sua turma para o casamento de Kirin e Akane. Então, a bomba de Tchekovix está instalada. Agora, eles têm que correr contra o tempo, derrotar cada um dos asseclas de Kirin e salvar a princesa no melhor estilo Cavaleiros do Zodíaco. E quando eu digo estilo Cavaleiros do Zodíaco, eu não estou exagerando não, tá? Eles realmente vão ter que correr contra o tempo, numa escadaria. Cada casinha vai ter um inimigo que eles vão enfrentar um cara diferente, até chegar no Kirin, que é o deus Final Boss. Só que, diferente do esperado, as coisas não são resolvidas da forma que eu pensei, como num Battle Shonen. Afinal, Rama é meio que uma paródia. Só que muitas das resoluções daqui eu não gosto, sabe? Como a de Bishamon, por exemplo, se criou uma expectativa do poder desse personagem, que é um deus historicamente poderoso, e a facilidade que ele derrotou o Gema e o Son.
Porém, tudo é resolvido da forma mais idiota possível. A dos deuses gêmeos, eu já vi outros animes copiando essa solução do desafio deles várias vezes. Só que eu não sei dizer se a desse filme é a original ou não. Porém, a resolução que mais me deixou triste mesmo é a de Monlon. Ela tem uma luta bem legal com Rama, o derrotando com uma certa facilidade. Shampoo aparece em seu resgate e diz para ele seguir em frente, pois irá derrotá-la. É prometido então uma luta épica das Femme Fatales chinesas, mas não acontece. A luta toda é resolvida fora de tela. A Monlon simplesmente aparece derrotada. Sendo que, na boa, eu não vejo como a Shampoo conseguiria derrotar alguém que derrotou o Rama com tanta facilidade. A Shampoo deveria ter usado alguma estratégia para lidar com as cordas do alaúde da Monlon. Mas não apareceu, não tem nem storyboard disso. Eu acho uma pena, essa provavelmente seria a cena mais legal do filme todo. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, e caso você se interesse, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, no qual você terá vídeos exclusivos aqui do canal. E quanto mais membros tiver, mais vídeos terão. É conteúdo pra caramba! Então, seja um membro já! Os 6 deuses até que são derrotados com uma certa facilidade, e a gangue de Rama chega sem ele para derrotar Kirin. Porém, ele é muito poderoso e derrota todos sem muito problema. Rama então irá enfrentar o Deus da Sorte, mas como já havia sido derrotado antes, agora ele tem uma estratégia e começa rasgando o chão com seus punhos. Após a sala se encher de água, Rama usa um Meteoro de Pegasus! Golpe esse que não funcionará 2 vezes contra o mesmo cavaleiro, mas aos poucos, os 100 socos do nosso herói acabam acertando o vilão. O segredo está em sua defesa utilizando rachis gigantes. Rama, ao aplicar os socos, também está espalhando bolhas de água no inimigo, que não poderia agarrá-las com seus palitinhos. Esse lance de defesa me lembra um bocado a estratégia de Seiya contra Misty de Lagarto e Bian de Cavalo Marinho, que se defendia usando barreiras de ar. Rama acerta mais e mais o inimigo, e quando lhe tira a calma, ele acerta o Cólera do Dragão! Na cara do Deus da Sorte, um turbilhão de água se forma. Kirin salva Akane, mas ao ver o pergaminho em perigo e Lich tentando pegar novamente o pergaminho para si, Kirin larga Akane, que é salva por Rama. Com a ajuda de Lich, o Deus da Sorte finalmente pode juntar os pergaminhos e desiste de continuar o seu embate contra Rama, do qual reconhece que ele a merece por salvá-la do geyser de água quente. Então, finalmente é revelado o grande segredo que estava por trás do pergaminho dos deuses da sorte roubado por Rapousai. Uma simples receita de legumes em conserva. Basta então a turma de Rama voltar para o Japão no navio voador e se arrependerem de não ter dado um pulinho em Juzenkyo. Ah, claro, a Kirin e o Lich acabaram se casando no final. Confesso, eu não sou um grande fã desse filme. Eu gosto dele sim, mas faltam alguns detalhes, falta um pouco mais de tempo de tela. Provavelmente o filme ele foi apressado para terminar a tempo e muitas cenas acabaram não saindo nem do storyboard. Como eu disse, tem um artbook sobre isso que mostra algumas dessas cenas. Porém, a luta que eu acho que seria mais interessante, que é a da Shampoo contra a Monlon, nunca nem ganhou um esboço. Talvez as lutas no geral teriam sim alguma luta de verdade,
alguma resolução mais interessante, como aconteceu no segundo filme. Mas talvez eles tiveram que modificar porque teriam que lançar o filme mais cedo que o previsto. Isso acontece sempre, isso acontece também, por exemplo, no prólogo do Céu dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu vou fazer o vídeo em janeiro, tá? O título desse filme tem como inspiração o nome estadunidense do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esse não é o nome original japonês, tá? Mas é um nome que acabou ganhando o mundo inteiro, porque a Viz Media adorava fazer trocadilhos com nomes de filmes famosos, com quase tudo de Ranma, e isso acabou pegando, sabe? Eu gosto desse nome americanizado. Muitos fãs de Ranma Meio reclamam que alguns arcos do mangá deveriam ter ganho animação, principalmente uma animação nesse estilo de filme. Afinal, alguns arcos têm mesmo essa narrativa de filme Battle Shonen dos anos 80 e 90. E esses arcos, principalmente que são cobrados, são o da dinastia Musk e o arco final do mangá. Porém, isso não teria como ter acontecido, sabe? Esse filme é de 1991 e o arco da dinastia Musk é de 1992. Ele saiu até depois do segundo filme do Ranma. Inclusive, eu acho que esse arco da dinastia Must é uma resposta direta da Rumiko Takahashi para esse segundo filme. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Já o último arco de Ranma saiu em mangá em 1996. Aí mesmo que não dava para adaptar isso, né? Eu também não acho que o remake vai fazer um filme desses dois arcos, não. Mas eu tô bem empolgado para ver eles em animação, né? Eu gosto muito do anime antigo, mas tem alguns arcos que eu quero ver, nem que seja em animação de PowerPoint. Quanto aos plots de sequestro da Kane e da turma do Ranma, ir até a China com a ajuda de uma menininha que guia eles até lá, esses mesmos plots, apesar de serem meio básicos e muito utilizados em filmes de Battle Shonen da época, eles apareceram lá no último arco de Ranma. Não acho que esse filme inspirou isso na Rumiko Takahashi, mas é interessante de se perceber. Esse filme saiu dublado em VHS aqui no Brasil, porém essa dublagem é anterior àquela dublagem que a gente conhece da Play TV. Provavelmente esse filme foi dublado quando a Manchete anunciou a série, mas depois voltou atrás, pois teria que fazer diversos cortes por conta das peitolas que a Rumiko Takahashi adora colocar em cena. Esse filme também ele é muito famoso nos Estados Unidos, mas não especificamente por conta de Ranma, e sim porque tinha comerciais dele nas VHS da Viz Media de Pokémon, aquelas que eu comentei nesse vídeo daqui. Por conta disso, o Ranma Meio acabou ganhando uma sobrevida lá na terra do Tio Sam. Esse acabou sendo o primeiro contato de muitas crianças durante a Pokéfebre, e elas acabaram indo atrás desse anime mais antigo e engraçado de que o menino se tornava uma menina e que tinha um monte de lutinha que era tudo resolvido na base da galhofa. Isso acabou dando um tempo extra lá pro Ranma na terra do Tio Sam e acho que ajudou a concluírem o mangá por lá e de deixar ele mais memorável em todo o ocidente, e talvez até por isso o interesse maior da Netflix em fazer esse remake. Como disse, esses filmes de anime dos anos 80 e 90 eram excelentes para apresentar uma obra para alguém. Tinha tudo de mais interessante da obra, de 50 minutos a 1h20. E esse foi o primeiro contato de muita gente que eu conheço durante as exibições de anime que aconteciam nos anos 90 e começo de 2000. Não foi o meu primeiro contato, mas
mas eu lembro de ter visto ele legendado em inglês em algum desses momentos, e lembro também de pessoas interessadas se irem procurar as VHS que eram vendidas nesses mesmos locais. E assim, acho que esse filme já tinha saído dublado aqui quando eu vi ele legendado em inglês, mas eu nunca encontrei essa VHS para comprar, porque senão eu tinha ficado maluco. Na época eu comprei um monte da de Dragon Ball Z, das qual eu tenho até hoje. Se por acaso você tiver do ramo aí e quiser me vender ou me dar, entre em contato comigo, que eu quero, só não vai me cobrar uma fortuna, né? Bom, gente, é isso. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque sábado, 10 da manhã, vai sair o vídeo sobre o segundo filme de Ranma. Um filme que eu acho realmente interessante e que, para mim, ajuda a fechar um dos arcos narrativos do protagonista. Eu acho esse filme essencial, até para quem apenas leu o mangá e acabou nunca vendo nenhuma das versões do anime. Agora, se você gostou mesmo, cogite ser um dos membros aqui do canal por R$ 7,99. Tem vários vídeos exclusivos. Até o final de dezembro vão ter 13 vídeos exclusivos, sendo 2 deles de Ranma. Um deles já está no ar, que é sobre um arco da Kane, que eu também acho essencial. E o outro vídeo será sobre o terceiro filme de Ranma, que muita gente acha que é OVA, mas que eu vou deixar exclusivo para membros, porque ele acaba adaptando um arco do mangá, então eu vou querer falar mais sobre outras coisas do que a história em si. Agora, se você não puder virar membro, curta, compartilha, se inscreva, mande esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível, e é isso aí, até a próxima!